Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje a lição de número 3, que tem como título Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. O verso para memorizar dessa semana está lá em Mateus capítulo 4, verso 19, e diz o seguinte: E disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus ele via todos os homens e mulheres como pessoas que poderiam ser conquistadas para o seu reino. E quando nós nos colocamos à disposição dessa missão de resgatar as pessoas que estão escravizadas pelo pecado, nós precisamos enxergar com os olhos de Cristo. E é isso que a lição de hoje estará trazendo para a gente. Como podemos enxergar com os olhos de Cristo? E o primeiro relato que temos, para tirarmos aqui alguns ensinamentos sobre esse contexto, é o relato da cura de um cego em Betsaida. Esse relato está lá em Marcos, capítulo 8, verso 22 ao 26. É bem pequenininho, dá para a gente ler junto agora. Vamos ler então. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Primeiro, algo interessante para a gente analisar é que essa foi a única cura, né, que Cristo realizou em mais de uma etapa. Veja que, primeiramente, Cristo, na primeira etapa, né, o cego passou a enxergar parcialmente, né, enxergando ali vultos, né, as pessoas como árvores andando. E na segunda etapa, aí sim, o cego começou a enxergar perfeitamente. Já nas outras curas que Cristo realizou, foi tudo apenas uma etapa. Então a gente já percebe aqui que há uma intenção de Cristo, né, de deixar alguns ensinamentos através dessa cura, né, deixar alguns ensinamentos para os seus discípulos e para nós também hoje. O primeiro ensinamento que podemos tirar é, pense você, quando você está no seu quarto, né, pronto para dormir, já tudo escuro, sua vista ali já acostumada, né, com aquela escuridão, de repente vem alguém e acende a luz. E a gente ali fica cego, né, momentaneamente, com aquela iluminação brusca. Né? Além de ficar um pouco chateado, né, com a pessoa que fez isso, a gente percebe ali que momentaneamente ficamos cegos. E veja que a mensagem da verdade, né, a luz da verdade divina, ela, ela ilumina parcialmente a nossa mente. Ela ilumina parcialmente, não, ela ilumina gradualmente a nossa mente. Quando ensinamos a verdade divina para uma pessoa, a gente tem que entender que essa luz ela ilumina gradualmente a mente dessa pessoa que está recebendo a mensagem. Pense de novo aí, você, no quarto, escuro, como não seria mais confortável, né, se alguém, ao invés de iluminar, né, de forma brusca o quarto, como não seria mais confortável se essa iluminação não fosse gradual, né, para a nossa vista ali acostumar com essa luz? A luz da verdade divina é igual. Às vezes mostramos a luz para a pessoa, né, e já queremos ali que a pessoa compreenda tudo, entenda tudo, e já presente ali a transformação de vida. Acontece de maneira gradual. A luz da verdade divina ela ilumina gradualmente a nossa mente, né, até que nós realmente consigamos enxergar de maneira plena. E esse é o primeiro ensinamento aí que nos deixa esse relato. Mas podemos ainda tirar mais outro ensinamento desse relato da cura desse cego em Betsaida. Muitos de nós, às vezes, precisamos de um segundo toque. Lembra que na primeira parte da cura, o cego ele enxergou parcialmente, né? Enxergou os seres humanos ali, vultos, né? Como árvores andando. E muitas vezes nós enxergamos os seres humanos, né? As pessoas da mesma maneira.
Né? Quantas vezes nós estamos aí na rua, em lugares aí, tem bastante pessoas, a gente olha as pessoas, mas não olhamos de fato pessoas. Olhamos simplesmente como se fossem árvores andando de um lado para o outro. E Jesus, então, ele vem nos dar mais um toque para nós enxergarmos de maneira clara, enxergarmos que são pessoas, pessoas criadas à imagem de Deus, assim como nós, e pessoas que necessitam da graça de Cristo, assim como nós. E por isso a gente, então, tem esse segundo toque, né, para enxergar de maneira plena as pessoas que estão aí sedentas de receber a mensagem do perdão de Cristo. E mais um ensinamento ainda podemos tirar também desse relato da cura desse cego. Veja que no início do relato mostra que pessoas o levaram até Cristo. Talvez essas pessoas que o levaram até Cristo até tinham mais fé do que o próprio cego no primeiro momento. E muitas pessoas estão apenas esperando que nós a busquemos e a lhes levemos para Cristo. Nós precisamos ir buscar essas pessoas. Muitos só estão nos esperando. Nós devemos, então, cumprir essa nossa missão de ir buscar, levá-las até Cristo, levá-las até a luz da verdade divina, levá-las até o perdão de Jesus. Um segundo relato que a lição dessa semana aí traz para a gente é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Lembre que os judeus samaritanos, eles não se davam muito bem, né? Na verdade, eles não se falavam, evitavam até se encontrar, né? Por conta de questões que aconteceram, né, anos antes, né, um tempo antes. Isso fez com que eles, né, realmente não se falassem, não se davam bem. Os judeus, inclusive, para ir de Jerusalém até Galiléia, eles contornavam Samaria, né? Se fossem por Samaria, seria um caminho mais curto, mas eles optavam por contornar, pegar caminhos um pouco mais longos, apenas, né, um caminho um pouco mais longo apenas para não encontrar com nenhum samaritano. E Jesus, então, ali surpreende os discípulos e diz que eles deveriam, para fazer esse percurso de Jerusalém até Galiléia, deveriam passar por Samaria. E Jesus ali surpreende ainda mais os discípulos, tendo um encontro com uma mulher samaritana, na beira de um poço. De forma resumida, Jesus ele mostra para essa mulher que ele conhece a vida dela, que ele conhece os pecados dela, né, e a conhece profundamente. E Jesus oferece a essa mulher o perdão, oferece a salvação. E essa mulher, ao receber o perdão, ao receber a salvação de Jesus, ela se torna uma testemunha naquele lugar. E muitos samaritanos se entregaram a Jesus. Muitos samaritanos ouviram o testemunho dessa mulher, acreditaram e foram ter encontro com Jesus. E foram transformados por Jesus. Esse relato, Jesus ele mostra que ele desejava quebrar, né, destruir o muro de preconceito que separava os judeus dos samaritanos. Jesus ele tinha o objetivo de mostrar para os judeus que os samaritanos estavam sim abertos para receber a mensagem do Evangelho. Né? Os judeus achavam que não, que os samaritanos não iam querer saber, viviam um outro tipo de vida, né? Adoravam outro Deus. Mas Jesus mostrou que sim, os samaritanos estavam abertos para receber a mensagem do Evangelho. E quantas vezes a gente não deixa de ir em determinados lugares, quantas vezes a gente não deixa de falar com pessoas que possuem determinada cultura, porque achamos que não, elas não vão estar abertas a escutar, a ouvir, a receber a mensagem do Evangelho. Nós precisamos derrubar esses muros de preconceito que nós criamos. Jesus deu esse exemplo. Não podemos decidir em que pessoas realmente querem ou não receber a mensagem.
Todas as pessoas estão necessitando de receber a mensagem do perdão, a mensagem de salvação de Jesus. Precisamos derrubar todas as barreiras de preconceito que nos impedem de ir a determinada pessoa. Esse é o ensinamento que Jesus aí nos deixa nesse relato aí, nesse acontecimento. Veja que Jesus ele nos ensina que aquele que quer participar dessa missão, dessa empreitada de buscar aquele que está perdido no pecado, todas as pessoas elas devem iniciar a sua missão em um lugar específico. Jesus ensinou isso aos seus discípulos e está lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando ele diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Veja aqui que é algo progressivo, né? Iniciando na localidade onde eles estavam, né? Ali em Jerusalém, nessa missão de testemunhar, de serem testemunhas de Jesus, iniciaria no lugar onde eles estavam, em Jerusalém, indo para Judéia, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, o lugar em que nós devemos iniciar a nossa missão de testemunhar é o lugar onde nós estamos. O lugar que você deve começar é o lugar em que você está. É na sua casa, da sua família, dos seus vizinhos, com os seus amigos de trabalho, da faculdade. Muitos ficam planejando ir para lugares longe para cumprir essa missão de levar o evangelho, né? Muitos planejam, eu vou para... Aqui eu estou no Rio de Janeiro, né? Então vou falar um lugar longe, né? Vou para o norte, né? Planejando ir para o norte do nosso Brasil para cumprir a minha missão, para fazer missão. Comece onde você está. Às vezes a gente perde um pouco de tempo, né? Planejando ir para tão longe e fazer essa missão, enquanto Jesus ele nos convida a iniciarmos esse projeto, essa empreitada, aonde nós estivermos. Esse é o local certo onde devemos iniciar essa missão. Esse é o lugar. E nós devemos estar preparados dentro dessa missão para lidar com pessoas difíceis. Como assim pessoas difíceis? Muitas vezes olhamos para determinadas pessoas e não acreditamos que ela realmente seja capaz de se arrepender dos pecados que cometeu. Ou até vou um pouco além, né? Muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas que cometeram, né, erros aí, pecados que consideramos grave, e olhamos para essas pessoas e achamos muitas vezes, nós achamos que ela não é merecedora do perdão de Deus. Foi muito longe, ela não merece o perdão. Ellen White diz que ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal, que não possa encontrar libertação em Cristo. Não é fácil a gente entender esse conceito, mas é assim que Jesus enxerga. Vou dar um exemplo prático para você. Como eu falei, estou no Rio de Janeiro e aqui nós estamos passando, né, temos passado momentos difíceis politicamente, né, os últimos governadores do nosso estado presos. E um deles ficou um pouco mais emblemático na mídia, né, que é o nosso ex-governador Sérgio Cabral. Ficou um pouco mais emblemático, né, a mídia ali tratou de uma maneira mais ampla a sua prisão, né, a sua condenação, as condenações, na verdade, né, passam de 100 anos, né, de condenação. Enfim, e ele, sim, foi um governador aparentemente extremamente corrupto, né, roubou bastante dinheiro. E a gente pode pensar, bem, todo o dinheiro que ele roubou, né, que deixou de implementar na saúde, por exemplo, nossa saúde pública está extremamente precária, certamente ainda sofre consequências aí da sua má gestão, do seu roubo de fato, né? E a gente fica pensando, né? Quantas pessoas morreram por conta das escolhas que ele fez? Quantas pessoas morreram por conta da corrupção que ele cometeu?
muitas delas já assumidas por ele, né? E a gente pensa, será que ele merece o perdão? Será que ele realmente é capaz de se arrepender verdadeiramente dos seus pecados? Não cabe a nós fazer esse julgamento. A nossa missão é levar a mensagem, é testemunhar, inclusive para ele. Porque da mesma forma que nós necessitamos da graça de Cristo, da mesma forma que nós necessitamos do perdão de Cristo, ele também necessita. E essa graça e esse perdão também pode alcançá-lo. Se ele vai se arrepender verdadeiramente ou não, Deus é quem vai julgar. Se ele diz que está arrependido, quem sou eu para dizer que ele não se arrepende verdadeiramente? Quem sou eu para dizer que não se arrependeu verdadeiramente? Só Deus pode dizer isso. E a graça pode alcançá-lo também. É um pouco triste a gente ver, né? A gente viu, né? Inclusive no próprio exemplo do Sérgio Cabral, né? Quantas pessoas comemoraram a sua prisão, felizes, né? E muitos dizendo, vai ter que definhar na cadeia, vai definhar na cadeia, e dizendo felizes isso, né? Vai definhar na cadeia, vai morrer na cadeia, dizendo ali com gosto, né? Como cristãos, a única coisa que nós devemos comemorar dentro desse contexto é a libertação de um pecador da escravidão do pecado. O pecado, ele deve nos entristecer. A libertação do pecado, isso sim deve ser comemorado por nós. Não é fácil lidar com as pessoas difíceis, mas nós precisamos acreditar que a graça de Cristo também pode alcançá-las. E elas também podem sim, assim como nós, receber o perdão de Deus. Não somos nós quem vamos julgar. Nós temos apenas a missão de levar, de testemunhar, de apresentar esse perdão e essa graça de Jesus Cristo. E já com um último assunto aqui para nós abordarmos nessa lição, é que nós não podemos perder as oportunidades. Veja o relato de Filipe, né, está lá em Atos 8 também. Filipe que, né, recebeu ali a orientação de um anjo para se encontrar com Etíope, uma pessoa ali que era importante na região onde ele morava. Ele estava estudando as profecias, né, mas não estava compreendendo. Então um anjo conduz Filipe até esse etíope para explicar justamente as profecias, justamente ali o que aquele etíope não estava compreendendo. Quando nós nos colocamos de fato nas mãos de Deus para participar dessa missão, ele vai nos conduzir às pessoas. Ele vai conduzir pessoas até nós, pessoas que estão necessitando escutar a mensagem do Evangelho, pessoas que estão necessitando que expliquemos para elas a palavra de Deus. E nós não podemos perder as oportunidades. E muitas vezes nós não percebemos essas oportunidades porque não estamos olhando com o olhar de Cristo. Precisamos enxergar com o olhar de Cristo para não deixar passar nenhuma oportunidade de falar sobre Jesus para as pessoas. Gostaria de terminar essa lição lendo uma oração que tem na nossa lição de sexta-feira. Essa oração diz o seguinte: Senhor, estou disposto a ser usado para o avanço do seu reino. Abra meus olhos para que eu veja as oportunidades providenciais que tu colocas diante de mim todos os dias. Ensina-me a ser sensível às pessoas ao meu redor. Ajuda-me a falar palavras de esperança e encorajamento e a compartilhar seu amor e sua verdade com aqueles com quem entro em contato todos os dias. Se você, meu amigo, fizer essa oração de maneira sincera, Deus realizará coisas extraordinárias na sua vida. Deus te usará de maneira extraordinária nessa missão de resgatar aqueles que estão presos na escravidão do pecado. E que você possa realmente desejar ser usado por Deus. E Ele certamente trará
muitas pessoas através do seu auxílio. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, e a gente se vê na lição número 4.